outra conexão. Então, pessoal, o que acontece? Primeiramente, meu nome é Felipe, sou professor de cálculo das disciplinas para engenharia na Faculdade Pitágoras e faço esse canal Calcule Comigo. Nas últimas semanas, desde o início do coronavírus, antes mesmo dele chegar com força aqui no Brasil, eu tenho tentado trabalhar com os meus alunos como um todo, na perspectiva de conhecer os dados para poder, a partir daí, utilizar os modelos matemáticos e entender como que eles funcionam. Ah, Beth, minha colega apareceu. Oi, Beth, te coloquei aqui na transmissão com o seu oi. Se você quiser aparecer aqui, Beth, também para poder conversar sobre os dados, você me fala que eu te mando um link, que aí você entra na transmissão junto comigo, tá? É bem fácil, bem tranquilo. Então, vou fazer o seguinte, para poder... E o Brasil estava com um problema sério com relação aos seus dados, ainda tem um problema com relação aos seus dados, mas tem um problema ainda mais sério com relação à divulgação dos seus dados. Nas últimas semanas, eu já trabalhei várias vezes em sala com os meus alunos, utilizando os dados que estavam disponíveis, inclusive debatendo sobre a dificuldade de ter acesso a esses dados de forma mais consolidada. Algumas pessoas têm trabalhado com a criação de APIs que juntam os dados das várias secretarias de saúde para construir uma base de dados mais sólida. Mas mesmo essas pessoas estão de parabéns, a gente tem um problema de não saber quais dados são oficiais e onde que não tem repetição, coisa desse tipo. Para poder fazer uma análise é interessante a gente ter confiança com relação aos dados sendo utilizados, né? Então, aqui eu queria hoje trazer o novo painel do coronavírus no Brasil, que foi aberto ontem pelo Ministério da Saúde. A gente já tinha disponível um painel que tinha alguns dados preliminares, inclusive há 2 semanas atrás fiz uma palestra que está aqui no canal, junto com 2 professores da área de saúde, o professor Marcos, da enfermagem, e o professor Tiago, que estuda em epidemiologia, para poder tratar sobre esses dados. Agora esses dados eles estão muito mais completos e acessíveis, e era isso que eu queria comentar com vocês. Eu abri pela primeira vez hoje o painel e passei rapidamente pelas informações, só que eu quero passar mais detalhadamente sobre cada um dos elementos aqui com vocês. Então, essa transmissão tem o foco, pessoal, de primeiramente ser um espaço para que eu pudesse fazer essa análise dos dados e verificar o que tipos de problemas aparecem aqui nesses conjuntos de dados, tá? E quem tiver disponível aí para poder participar, eu agradeço. Então, esse painel está atualizado por ontem às 19h53 e agora ele não começa exibindo mais uma tela que falava já sobre a distribuição dos casos por estado. Agora ele abre com casos confirmados e óbitos confirmados, de uma forma um pouco mais organizada, mas com dados numéricos como dados primários. Então, 168.331 no acumulado e 5.632 registros novos nas últimas, quando foi atualizado esse elemento. Tem os em acompanhamento e recuperados. Esses em acompanhamento, acredito que sejam dos casos aqueles que estão tendo contato com o equipamento de saúde, seja do estado ou particular, e os recuperados aqueles que já passaram por esse estágio. Aqui tem uma separação por região do Brasil, então fala os dados mais atualizados do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Quando você vê essa distribuição, principalmente com essas setinhas aqui, a gente tem um detalhamento melhor sobre cada um dos estados. A gente pode verificar, por exemplo, aqui, ó, estado de Rondônia, tem registrados 1.396 casos, com 47 óbitos, uma incidência por 100 mil habitantes de 78 por 100 mil habitantes e uma mortandade por 100 mil habitantes de 2,6. Esses são 2 dados importantíssimos e que não estavam simples de serem localizados. Uma coisa é você saber que no Brasil você tem um determinado índice de letalidade do total de pessoas que foi contaminada e etc. Mas
tão importante quanto ou até mais é saber dimensionalmente, por exemplo, olhando os dados especificamente de uma região, dentro daquela região, qual que foi a incidência, o percentual a cada 1.000 habitantes, 100.000 habitantes, 1 milhão de habitantes, de casos e de mortandade. Então aqui a gente consegue ver que no norte, se a gente for observar o estado do Amazonas, a gente está com um índice de mortandade de 25,0. Então, a cada 100.000 pessoas, 25 delas, cada 100.000 pessoas de habitantes total, não só das pessoas que já foram infectadas. Cada 100.000 pessoas que estão no estado do Amazonas, 25 delas morreram. Não 25.000, 25 no total, ok? Mas mesmo assim é um dado muito alarmante. E a incidência a cada 100.000 habitantes é de 311 no estado do Amazonas. E no estado do Acre, por mais que tenham uma quantidade de casos de óbitos bem menor, você tem um índice de incidência bastante alto, assim como em Roraima também. Esses índices são os dados muito relevantes para poder tomada de decisão, principalmente das políticas públicas locais de cada um dos estados ou de cada uma das cidades. Aqui não tem o detalhamento por cidade. Até aparece, se você quisesse, por exemplo, pesquisar no norte e colocar aqui a cidade, por exemplo, Ji-Paraná, não vai aparecer os dados de Ji-Paraná. Ji-Paraná é a minha cidade no interior de Rondônia. E aqui, quando você vai olhar por aqui, você não consegue acesso a esses dados. Eu só queria dar um destaque que, pela primeira vez, os dados consolidados no arquivo que aparece aqui como arquivo CSV estão de fato bem organizados e bem consolidados. Aqui eu vou fazer o download desse arquivo novamente, só para poder fazer a inserção dele aqui no painel para vocês. Vou abrir uma nova planilha. E vou jogar os dados lá naquela planilha, os dados brutos sobre o conjunto de dados que a gente tem naquele painel. Só para mostrar que tem mais dados que estão organizados do que aqueles dados que estão fornecidos de forma visual, por enquanto. Okay? Vou fazer a transição aqui entre as duas telas. Vou ver se eu vou conseguir. Ok, tem aqui essa planilha. Então essa planilha ela tem o conjunto de dados, vou colocar aqui 2020 0511, Covid-19. Essa planilha tem o conjunto de dados consolidado que está disponível naquele painel. Se a gente for aqui para a última linha, vamos ver que a gente tem 66.674 linhas nessa planilha. Então é uma planilha que traz os dados separados agora, não só por região ou por estado, mas também por cidade. Então, finalmente, o Ministério da Saúde está divulgando de forma consolidada por cidade quais que são as ocorrências e as mortes de coronavírus no Brasil. Aqui, deixa eu pegar aqui esse conjunto de dados como um todo e estabelecer um filtro nele. Criar um filtro aqui e esperar o Google Planilhas ativar esse filtro. Então, por meio aqui desse filtro, dessa planilha que tem todo o conjunto de dados, você pode vir aqui e tentar filtrar agora. Vou limpar todos e localizar a cidade de Ji-Paraná. Agora sim, temos de Paraná, de Joca de Jericoacoara, de Itaúna, mas eu vou escolher Ji-Paraná. E os dados estão organizados da seguinte maneira. Qual é a região da ocorrência, qual é o estado, qual é o município, o código que está associado, o código do município, o código da região
Então são, para quem entende um pouco sobre banco de dados, vão ser chaves aí, que podem ser separadas entre chaves primárias e chaves secundárias, né. Qual é a região, qual é a data, a semana epidemiológica e a população. Esse valor aqui, da quantidade de pessoas naquele município, é dado a partir de uma estimativa do Tribunal de Contas da União, do TCU, para 2019, já que a gente não teve censo, nosso censo eh, mais atual já é antigo, né. Então, deixa eu ver aqui, os alunos estão conseguindo entrar aqui, os meus alunos que estavam, eh, aparecendo, deixa eu ver, o Ramon e Renato, dando um oi por aqui. Então, esse dado é um dado importante que é conhecido a partir de uma estimativa do Tribunal de Contas da União, já que a gente não tem os dados consolidados de censo há bastante tempo. Então, pessoal, eu recomendo que quem tenha interesse em olhar esses dados de forma mais bruta, faça isso. Faça o acesso aqui nesse painel do Coronavírus Brasil, que eu vou trocar agora de novo a tela. Eu vou colocar o link para as pessoas localizarem aqui esse endereço. Para acessar isso, você vai vir em covid.saude.gov.br. Okay? Esse é o endereço para poder cair nessa página. Então vamos navegar um pouco mais aqui sobre a página, para vocês verem como ela traz dados bem melhor do que o último elemento que estava disponível. Tá? André, André, se você tiver disponível, cara, vai ser muito bom se você topar de aparecer aqui e me ajudar a olhar esses dados e dar uma criticada, tá? Só se você tiver disponível. É, então, aqui agora a gente tendo esse conjunto de dados do covid.saude.gov.br, a gente pode dar uma navegada melhor. Cada um dos gráficos tem a opção de ser visualizado de forma um pouco ampliada, mas eu consegui ver que tem um bugzinho aqui na utilização do JavaScript que ele não se adequa à altura, só à largura. Então, dependendo da tela, é melhor de você visualizar por aqui. Eles estão utilizando um plugin de JavaScript, uma função em JavaScript, uma biblioteca, que traz informações de hover. Então, quando você passa o mouse em cima, você consegue ver as informações numéricas associadas a esse gráfico de barras. Tá? Esse gráfico de barras está em escala linear, a maior parte dos gráficos de barras que estão localizados aqui. Aqui é o gráfico de barras por dia de casos novos de Covid. Então, eu recomendo em qualquer uma dessas análises, quando você vai bater o olho nesses dados, seja crítico aí com pelo menos os 3 a 4 últimos dias, porque até na palestra que a gente teve com relação com os profissionais da saúde, há 2 semanas atrás, ficou bem claro que o processo de conseguir consolidar esses dados, ele é lento, então vai depender de muita gente que está no meio do processo e validando eles, né? Então, despreza aí os últimos 2 e a última semana epidemiológica. O resto a gente pode tentar considerar, pelo menos para poder criar modelos, né? O André está trazendo aqui uns pensamentos muito bons. Deixa eu ver. André, estou te colocando aqui seus comentários na transmissão, até para poder comentar em cima dos seus comentários, tá? Se por acaso você não quiser, eu tiro, só falo sem mostrar. Mas no Brasil, de fato, pelos últimos estudos, a gente tem uma quantidade de 6 vezes mais casos graves do que no resto do mundo, né, na média mundial, dos 10 países mais afetados. Foi publicado pelo. Agora eu estou sem a referência, se alguém lembrar aí da referência, a gente foi publicado na New Yorker ou no New York Times, um estudo da Universidade Brasileira que descreve que se algum dos modelos que estão sendo utilizados externamente, a gente deve estar com até mais de 1 milhão de casos já de pessoas infectadas por coronavírus e a gente só tem aproximadamente ali 170 mil dos notificados, né? Quantidade de mortos, exatamente.
beleza. Essa pergunta, André, eu acho que ela é uma pergunta que a gente tem que ter muito cuidado na hora de responder, né. Quando você vai falar sobre esses dados de subnotificação, tem uma grande quantidade de variáveis envolvidas. Tem uma questão de dificuldade de fazer uma notificação de fato. Tem as pessoas que não estão conseguindo sequer sair de casa para poder fazer o registro disso. A gente tem aqui no Brasil, se a gente for pegar o histórico das grandes epidemias que o Brasil tem, como por exemplo a epidemia de dengue, que o Brasil continua vivendo, independente do coronavírus ter chegado ou não, a nossa epidemia de dengue continua. É, os dados da epidemia de dengue também são altamente subnotificados, porque a gente já até se acostumou a ficar com dengue e não nem ir no posto de saúde ou nem fazer teste, nem nada, espera, fica em casa, torce para não ser uma das que você já teve, para diminuir a chance de ser hemorrágica e, e vamos nessa, né? Eu pelo menos já tive 2 dengues, espero não fazer a coleção de todas. Então, pode existir essa possibilidade da subnotificação, sim, os dados apontam mais ou menos para isso. E aí, com relação à subnotificação, tem um dado que o Ministério da Saúde não estava divulgando de forma pública e exposta dessa maneira. Tem um sistema interno de acesso de dados do Ministério da Saúde, mas que para poder ter acesso a ele não é tão simples, não é qualquer pessoa que vai ter acesso a ele de forma imediata. E aqui no painel, antes de descer os dados sobre Covid, eles finalmente atualizaram os dados sobre CIRAG, que é o Síndrome Respiratória Aguda Grave. Os dados sobre Síndrome Respiratória Aguda Grave são os dados que falam sobre as hospitalizações por etiologia. Pelo que eu me lembro minha conversa com os colegas da saúde, vai ser a variação do motivo pelo qual a pessoa está tendo uma síndrome respiratória aguda grave. Aqui nesse gráfico você consegue visualizar a quantidade de pessoas que estão com confirmação de Covid-19, SARS-CoV-2, e em amarelo a quantidade de pessoas que estão em investigação. A quantidade de pessoas que está em investigação, agora, nas últimas semanas epidemiológicas, está girando em torno de 2 vezes, está girando em torno de aproximadamente o dobro da quantidade de pessoas que estavam confirmadas. Isso melhorou, porque a última vez que o Ministério da Saúde estava divulgando isso, ele divulgou só até a 17ª semana, descartando a 17ª, de fato só até a 16ª. E aí a gente tem agora os dados da 16ª atualizada, todas as para trás também atualizadas, a 17ª e a 18ª. André, eu vou te mandar no WhatsApp o link para você fazer parte aqui desse bate-papo rapidinho, tá? Se você puder entrar, vai ser muito bom, cara. Espera aí, só um segundinho. E aí a gente olha esses dados em conjunto para não ficar gastando só a minha saliva, né? Para eu não ficar falando sozinho. Aqui, os dados sobre a hospitalização por etiologia vai ter essa informação sobre quem que está hospitalizado por Covid, quem está hospitalizado por influenza, ou seja, por gripe normal, por outros motivos, e quem a gente não sabe o motivo pelo qual está hospitalizado. Essa é a grande, é uma das maiores taxas, a que a gente não sabe o motivo pelo qual as pessoas estão com síndrome respiratória aguda grave. Aqui a separação também por sexo e por idade, né, mostra que por síndrome respiratória aguda grave você não tem aqueles picos de muito mais de 60 anos de idade, né. E aqui é um dos dados que eu acho mais relevantes e que mostram mais a informação sobre como o avanço do coronavírus tem acontecido no Brasil, que é, se a gente não tem os dados completos sobre a testagem,
mas a gente tem pelo menos os dados sobre a hospitalização de pessoas que estão com síndrome respiratória aguda grave, que a gente pode talvez ter um modelo que se adeque melhor ao, aos casos que estão mais próximos da realidade, que é esse gráfico aqui, de CIRAG hospitalizado por semana epidemiológica com o início dos sintomas. A Beth mandou uma coisa aqui. Vou colocar aqui para todo mundo. Descobriram agora que os casos com problemas de coagulação também estão relacionados à Covid-19. Pacientes hospitalizados com AVC, embolia, nos Estados Unidos estavam com Covid-19. Com relação ao que acontece de fato, né, durante o processo da infecção e da doença, eu, pelo menos, não consigo muito até falar sobre, até por isso, nas 2 semanas atrás, eu chamei os colegas da saúde para poder falar um pouco melhor, mas eu acho que a gente tem ainda pouca informação, né? A gente está trabalhando em cima de um ambiente muito nebuloso. Por isso, ainda mais importante a gente ter transparência e ter acesso aos dados. Por isso, eu estou puxando a orelha do Ministério da Saúde por não ter feito antes, mas ao mesmo tempo é, agradecendo pelo fato de termos agora esses dados atualizados. O que a Ramon falou? 12ª de SRAG não deveria estar dentro dos casos de Covid. Ei, Ramon, vai fazer sucesso aí com essa foto aqui, hein? Tomara que o YouTube não derrube aqui a live só por causa do seu avatar. Mas vamos olhar, 12ª semana, com relação a CIRAG, deveria estar dentro dos casos de Covid. Vamos olhar. 12ª semana de CIRAG está associada sempre, lembrando que os dados aqui do painel de CIRAG estão associados à hospitalização. Então, pessoas que estão hospitalizadas. Pessoas que estão hospitalizadas por diferentes motivos, né? Então, aqui na 12ª semana, a gente tínhamos pessoas que estavam hospitalizadas com CIRAG, síndrome respiratória aguda grave, devido ao COVID, 2.252 pessoas, e em investigação, 2.923 pessoas. Então, essas 2.923 pessoas, até o momento, a gente não tem confirmação do que é. Então, a gente tem dado aqui de 6 semanas atrás, 7 semanas atrás, que ainda estão como investigação. Não sei se a gente vai ter a completude desses dados em algum momento. Mas esses valores, Ramon, se for comparar com a semana epidemiológica do Covid de fato, na 12ª semana epidemiológica, você tinha 1.007 casos de Covid, e vamos comparar com o CIRAG por Covid. 2.252 casos de internação por Covid. Então a gente está vendo aqui que tem uma disparidade, né? Tem uma maior quantidade de casos de hospitalização por Covid do que casos notificados de Covid. Quase o dobro. Então, eu acredito, Ramon, que aqui a gente estava vivendo um cenário no qual, é uma hipótese, no qual, nesse período, a gente tinha um dado ainda menor. Se for pegar os dados desse mesmo site, mais antigos, isso tem uma forma de você conseguir descobrir pelo archive.com, a gente consegue, archive.org, a gente consegue puxar esses dados mais antigos, eu tenho uns prints mais antigos, ver que aqui a gente tinha uma taxa de notificação confirmada de hospitalização por Covid que era muito inferior, estava girando em torno de 10 a 12 vezes menos do que a quantidade de total, considerando as pessoas que estão em investigação. Então, são dois dados diferentes. A gente não pode utilizar um para justificar o outro, né? Mas a gente pode, pelo menos, correlacioná-los de alguma maneira. Então, aqui hospitalizados por etiologia e aqui os dados de pessoas confirmadas com coronavírus. Casos novos por semana de notificação. Então, se foi notificado na 12ª semana, só tinha 1.007 pessoas. Notificadas na 19ª semana, 59.380 pessoas. Né? Então, por dia, a gente não tem uma quantidade de casos que tem uma evolução muito dentro do modelo, não cresce nem de forma completamente exponencial, mas
buscando aqui as correlações, a gente localiza esse comportamento olhando pelas semanas, né? Olhando com intervalos para variável maiores. Tá, mas aqui eu queria trazer vocês, pessoal, e eu também estou olhando esses dados, para uma coisa que me chamou um pouco de atenção e preocupou bastante. Quando a gente sai dos gráficos de barras e vai para os gráficos de dispersão, com linhas de gráfico de dispersão com linhas, ligando aqui esses elementos, a gente tem a possibilidade de ter interpretações um pouco perigosas. Como, por exemplo, aqui olhar que os casos acumulados de Covid-19 por semana epidemiológica de notificação na 20ª semana, que é a semana vigente, vão estar com valores inferiores, quase tão grandes quanto os da 19ª semana, apontando que dentro de uma análise logística, de um modelo logístico de crescimento dessa população de pessoas infectadas, a gente vai estar mais próximo de chegar no limite, ou seja, vai estar perto do pico do que seria a epidemia. Mas eu recomendo a todos que estejam olhando esses dados, ignorem aí pelo menos a última semana, porque ela não está com todas as suas consolidações. O processo de consolidar os dados é um processo lento, depende de passar por muitas etapas. Okay? Então, se a gente for desconsiderar aqui essas trajetórias finais que podem dar talvez esperanças negativas ou falsas esperanças, né, a análise desses dados, a gente vai ter um comportamento aqui de um crescimento ainda aparentemente dentro da sua faixa exponencial. A gente teria que jogar esses dados dentro dos modelos, por exemplo, de SRI, para poder saber onde que a gente está ainda dentro da curva. Alguns bons estudos estão saindo fazendo análise desses dados no Brasil. Eu não vou fazer isso nessa live. É só o objetivo de olhar os dados e agradecer por eles estarem disponíveis aqui agora. A gente consegue olhar também por região do Brasil qual que é o comportamento de cada um dos estados. Então agora a gente tem as curvas para cada um dos estados dentro de cada uma das regiões. Então a gente pode se prender a olhar, por exemplo, no Nordeste, o que está acontecendo no Ceará, em Pernambuco. O Ceará está se descolando ainda mais do Pernambuco na quantidade acumulada total. No sul do Brasil, o comportamento do estado de Santa Catarina, que estava colado com os demais, mas se vocês forem procurar as notícias das 2 semanas para trás no estado de Santa Catarina, algumas medidas de relaxamento prévio, antes da hora, nos processos de isolamento social, aconteceram. E, após isso, aconteceu também um grande aumento na quantidade de infecções. Por enquanto, eu não estou fazendo correlação. Dá para fazer correlações se a gente for analisar esses dados de forma mais fria. Por semana epidemiológica, aqui também eu acho que não vou considerar que é um erro de quem fez o gráfico, porque está pegando esses dados e está printando esses dados. Todos eles estão utilizando o JavaScript para poder serem rodados em tempo real, são uma coisa boa porque você tem isso sempre atualizado, mas algumas coisas têm que ser criticadas. Os dados que a gente tem sobre a 20ª semana se apresentando aqui como o momento no qual tudo está se estabilizando, pode levar a uma interpretação também errônea. Vamos tentar aqui não caracterizar dessa maneira. E aí, se você for olhar aqui por cada um dos estados, isso também acaba se refletindo. Tá? Eu acho que a gente devia ter pelo menos a confirmação um índice de confiabilidade dentro dos dados que estão confirmados por semana epidemiológica antes de exibi-los. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica ansioso por saber qual que estão esses dados a cada instante. Então, tem que ter um equilíbrio. Acho que, na melhor das hipóteses, tinha que ter isso e um aviso. Para análises, desconsidere a última semana epidemiológica que ainda não foi completamente consolidada. Aqui a gente tem algumas coisas que são muito importantes, pessoal. Isso aqui eu acho que vale muito a pena de quem está vendo aí, depois divulgar para as pessoas, mostrar para os seus familiares, para os seus amigos, que são os dados mais próximos por região.
Então agora, finalmente, a gente tem esse mapa. Esse mapa estava sendo criado por outras entidades que estavam fazendo esse tipo de gráfico com informações geográficas associadas à quantidade de pessoas infectadas por cidade. E assim a gente consegue ver uma distribuição melhor de como que os dados estão em cada uma das cidades do Brasil. Então você consegue ver que as áreas mais densamente povoadas do Brasil vão ser as que a gente tem no Sudeste e onde tem a maior quantidade de casos, né? Mas a gente consegue trazer para cada um dos pontos a quantidade de casos total. Ai, mas tem uns problemas aqui nesses dados. Tem um Rio Branco aqui que está fora do seu local. Está fora do Acre o Rio Branco aqui, pessoal. É importante sempre navegar nesses gráficos e olhar esses dados e tentar apontar onde que estão os erros, né? Aqui eu estou em Belo Horizonte, e em Belo Horizonte, tentando se aproximar mais aqui da cidade, a gente tem 979 casos confirmados de Covid por enquanto. E se a gente for olhar a dimensão de Belo Horizonte quando comparado ao Rio de Janeiro e a São Paulo, Belo Horizonte está muito com a quantidade de casos muito menor. Belo Horizonte tem uma população menor e proporcionalmente a gente tem que olhar sempre os dados da incidência a cada 100 mil habitantes, que é o que está disponível aqui nesses gráficos, nesses dados. Mas eu recomendo que deem atenção para isso. A cidade de Belo Horizonte está tomando algumas medidas com relação ao enfrentamento da epidemia com o reforço do isolamento social, que outras regiões não estão fazendo de forma tão forte, né? Aqui é um dado que também é bastante interessante de ser lido, que são os coeficientes de incidência. Agora sim, o dado mais relevante de todos. Coeficiente de incidência por unidade da federação e por região de saúde, né, que é um seccionamento que o Ministério da Saúde dá para o país, e eu não conheço exatamente qual que é essa fórmula de definição de região de saúde. Mas se tiver alguém que saiba aí, por favor, pode se manifestar. Beth falou que saiu um pouquinho. Deixa eu tirar aqui esse banner. Então aqui, o coeficiente de incidência. Ele é uma coisa que a gente tem que dar bastante atenção. É quem vai falar sobre, de não forma absoluta, mas de forma relativa, quantos por cento daquela população está mais infectada. Então, a gente consegue observar já pela cor dos gráficos que na região norte é a região que está sofrendo mais, especialmente o Amazonas, porque o Amazonas, o Pará, o Maranhão, por causa desse índice de incidência, não por causa dos seus números absolutos. Então, se você for olhar, por exemplo, a região metropolitana de São Luís do Maranhão, ela tem um índice de incidência de 1895, que quando você vai comparar com o estado de São Paulo, o Vale do Ribeira, por exemplo, tem uma incidência menor. Deixa eu localizar aqui São Paulo, Alto Tietê, São Paulo. São Paulo, capital, a macro-região da capital, né, tem um índice de incidência de 448. Então, aproximadamente um terço o índice de incidência em São Paulo, que é onde é propagandeado que é o maior foco, né, da epidemia, mas nos números absolutos. Quando a gente vai olhar os índices de incidência, que trazem informações mais relevantes do que os números absolutos, a gente vê que tem regiões que estão sofrendo bem mais e precisam, por esse motivo, tomar medidas mais drásticas. Região do Rio Negro e Solimões, 4.000. Região do Alto Solimões, 7.000. Essas regiões são regiões que têm uma população, uma densidade populacional baixa, mas uma penetração de Covid nessa população muito alta.
Então a gente consegue isso por região de saúde. Então esse aqui eu recomendo bastante que seja um dado caso você queira analisar de fato como que o Covid está se espalhando pelo Brasil, olhe por aqui, não olhe só os dados absolutos, tá? E a gente entra na parte mais complicada que são os óbitos. Então a gente tem os óbitos confirmados por data de notificação e por semana epidemiológica. Novamente, ignora essa última semana. Ela não está com seus dados consolidados ainda. Seu comportamento ainda está muito exponencial. Tá? E a mesma coisa se revela aqui quando você coloca o gráfico de dispersão. Também isso aqui quebra o comportamento da curva e pode levar a conclusões bastante complicadas, né? Conclusões que podem levar a erros de tomada de decisão. Então aqui a gente está com 11.519 óbitos acumulados até ontem. Vamos ver hoje quantos que a gente vai ter. E os gráficos diários, nesse caso, têm um comportamento mais próximo do esperado. E aqui, com relação a esses dados, a gente não pode falar muito com relação à notificação ou subnotificação de óbitos, porque é um problema muito, muito complexo para poder trazer qualquer interpretação que seja muito superficial. Então, exatamente. Ô André, vou colocar aqui porque essa é ótima. Vírus morre de calor, né? É que quem morre de calor é quem mora lá, quem é do norte, que sabe o que é calor. Mas o vírus, ele não se preocupa muito com o calor, não. Então, temos que sempre buscar fugir de argumentos anticientíficos, de onde quer que eles venham. Porque existe ciência, não é porque a gente está sem nenhuma arma para poder entender ou para tomar decisão. A gente não está na Idade Média sem saber o que é a doença biologicamente, a gente não está no começo do século, século passado, sem capacidade computacional para poder estabelecer modelos e computar coisas. A gente não está num, num período de obscurantismo no qual você é proibido de tomar decisões que vá contra um determinado parâmetro social ou religioso, etc. Então a gente tem que conseguir utilizar da melhor forma possível os dados e os modelos matemáticos e científicos para tentar prever e assim tirar conclusões, né? Aqui novamente por estado, pessoal, os óbitos, novamente, é crítica aqui para o painel do coronavírus. Coloca um avisinho, coloca para desprezar a 20ª semana, a última semana mais recente, tá? Isso pode levar as pessoas a considerar que o estado de São Paulo, por exemplo, está estabilizando com relação aos óbitos, né? A gente sabe que isso não faz sentido sequer. E aqui é o mapa da distribuição dos óbitos por cidade. Aqui a gente pode buscar em cada uma das cidades a quantidade absoluta de óbitos. Então, 1.172 óbitos na cidade do Rio de Janeiro, 2.283 óbitos na cidade de São Paulo. E no Nordeste, se a gente for ver aqui, a bolinha de Manaus está apontando 691 óbitos. Óbitos confirmados e colocados, registrados como Covid. E aqui o outro dado que eu queria falar que é mais importante do que o número absoluto de óbitos, que é o índice de mortandade, coeficiente de mortandade. Esse coeficiente de mortandade, peço também que depois, quem estiver interessado, clique aqui no sobre para ver as metodologias da produção desses dados. Ele vai falar sobre qual é o coeficiente que representa a mortandade pela população estimada daquela localidade. Então, novamente, você consegue ver que a região norte, principalmente Manaus e as regiões do Alto Solimões e do Rio Negro e Solimões, têm dados altíssimos de mortandade. Se a gente fosse aproximando aqui, Paranavaí, aparentemente 14ª região em Paranavaí,
próximo a Londrina, está com o índice de 346 de mortandade associado à população. A região metropolitana do Rio de Janeiro também está com índices altos. E esses índices de mortandade que vão revelar para a gente as informações mais brutas sobre o que de fato está acontecendo. Então, pessoal, esse foi um passeio aqui sobre essa página do Coronavírus Brasil, sobre como que o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, está, a partir de ontem, divulgando os dados, aqui a versão 2.0. Tem um app para Android e para iOS, mas esse app não traz todos esses dados, tá? Ele vai te encaminhar para vir olhar os dados aqui. E recomendo que você veja não só os dados da Covid, mas também sempre os dados da CIRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave, associada a cada uma das semanas epidemiológicas. Porque entre as pessoas que estão hospitalizadas ou foram hospitalizadas com síndrome respiratória aguda grave, por enquanto, os dados só estão confirmando cerca até a 16ª semana, até 2 semanas atrás, até 4 semanas atrás, né? A gente está na 20ª semana agora. Até um mês atrás, a gente ainda está com índice de confiança de 50% só, com relação aos que foram investigados e os que de fato estavam com Covid, em torno de 50%, tá? Minha recomendação principal é naveguem, vejam os dados, coletem os arquivos base e, além de tudo, guardem esses dados, porque a interface do painel pode mudar a qualquer momento, a dificuldade de acesso aos dados pode aparecer, a estabelecimento de dados comparativos sem um elemento centralizador como esse é muito difícil, por mais que é bastante louvável várias iniciativas de pessoas e grupos que estavam tentando fazer isso sozinhos, lendo os boletins de cada um dos estados, recolhendo os dados de dentro dos PDFs, um esforço assim hercúleo para poder conseguir produzir dados similares a esse. Então vamos aproveitar esses dados e, claro, comparar depois com essas APIs que estão sendo disponibilizadas aí por grupos independentes. Afinal de contas, esses dados são dados do Estado. Então, numa democracia, o Estado ele é só uma das entidades, né? Você tem que ter sempre um Estado fiscalizado e um Estado que consiga atender às necessidades da população e tratar dessa. Vou ter que colocar o comentário da Beth aqui. O ministro da Saúde diz que não gosta de projeções e cálculos, né? E trabalha com casos reais. Pois é. Então vamos deixar isso aí só de mensagem. Minha recomendação é, depois eu estou olhando aqui os dados, mas já dei uma lida sobre a metodologia. Antes de afirmar alguma coisa sobre os dados, pessoal, dá uma olhada na metodologia. Principalmente os conceitos de trazer aqui vocês para os métodos de cálculo. Os métodos de cálculo para poder falar sobre a quantidade de pessoas residentes e a expectativa de quantas delas estão com coronavírus, tá? Para calcular os coeficientes de mortandade e para poder calcular também os coeficientes de incidência. Esses coeficientes são importantíssimos para poder exibir esses dados e você entender de fato o que está acontecendo. Então, eu cansei aqui um pouquinho de estar tratando tanto tempo sobre a leitura desses dados. Eu queria ter feito isso, eu acabaria fazendo isso de qualquer maneira, com ou sem a participação aqui de vocês. André, eu ia acabar, cara, porque eu queria fazer uma primeira leitura desses dados. A minha ideia nesse momento nem era fazer um debate muito grande, não. Eu queria que você entrasse aí, se você quisesse dar uma palavrinha, comentar um pouquinho, porque também daqui a pouco a gente tem que... Eu vou ter uma reunião mais tarde, ainda tem uns 15 minutos aí. Topa de entrar aí para bater um papo nos últimos 15 minutos? Alguém topa? Quem quiser comentar aí, algum dos alunos que está olhando também os dados para poder analisar e trabalhar para amanhã, na apresentação do Pitágoras em Família. Beleza, André. O meu objetivo era esse. Era justamente
tentar ajudar as pessoas a aprender a ler os dados, tá? Porque ninguém deve acreditar em nada. Esse é o mais importante que a ciência traz para a gente. Né? Nunca acredite em um cientista, nunca acredite em um professor, nunca acredite em ninguém. Acreditar já está indo contra a capacidade de você ter a crítica. Né? Tássios, manda aí, Tássios. Vamos ver. Tássios Temístocles. Se eu conseguir ajudar. Aí recomendo, pessoal, para quem tiver mais curioso, dá uma olhada nos vídeos aqui do Calcule Comigo. Tem uma série de vídeos aí que vão tratar desses dados do coronavírus, alguns deles, principalmente há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, quando a gente estava ainda com não tantos dados ainda para serem analisados, mas com os dados de CIRAG bastante em aberto, tive a oportunidade de conversar com 2 colegas, 2 professores, o professor Tiago, que estuda epidemiologia, e o professor Marcos, que é da enfermagem, sobre como a composição desses dados é feita, o impacto disso de fato nas decisões que são tomadas ou não. Eles com certeza contribuíram muito para eu falar o que eu falei aqui hoje, e com certeza eles contribuiriam ainda mais se eu tivesse tido a oportunidade de perguntar para eles antes. Mas leiam os dados, tá? E saibam como esses dados são disponibilizados também. Não acreditem nos dados. Não acreditem em nada. Ciência é assim. Você começa não acreditando. Exato. A pergunta aqui do Tassos, ó. Utilizando o modelo logístico, podemos fitar a curva dos dados acumulados. Porém, ao adicionar novos dados, obtemos novas curvas. Perfeito. Porque a cada conjunto de novos dados, a gente chega num modelo que pode ser um modelo mais preciso. Né? A construção do modelo matemático ela sempre vai aumentar de grau de complexidade conforme a gente tem mais dados e tem mais metodologia para analisar esses dados. Então, se você tem um modelo logístico, por exemplo, jogando esses valores, você vai chegar num resultado de que o limite pode estar em 200 mil casos. Se você tiver amanhã uma novidade, esse modelo pode explodir, ir para 800. Mas significa que aquele modelo, naquele momento, com aqueles dados, estava representando um possível cenário. Né? Que fitar uma curva baseada na variação dos parâmetros hoje pode ajudar a encontrar o pico? Sim. Então, essa curva sempre pode ajudar a encontrar os possíveis picos. O pico real, ele até estatisticamente, ele vai estar fora, espera-se que ele esteja fora da projeção. Mas uma estimativa para poder dizer, principalmente no modelo SRI, utilizando os dados de pessoas infectadas, de pessoas suscetíveis e de removidos. Aí lá no SRI, o modelo logístico vai ser a soma entre as pessoas que já foram infectadas e as pessoas que já foram removidas. Você vai ter uma capacidade de estabelecer uns parâmetros como, por exemplo, o R0. O R0, aqui eu não vou abrir muito nisso, mas depois qualquer coisa a gente pode voltar a falar mais sobre SRI. O R0 é o coeficiente que vai falar quantas pessoas uma pessoa infecta. E esse é um dos mais relevantes, porque se você tem uma taxa alta nesse R0, significa que poucas pessoas, mesmo poucas infectadas, podem levar a epidemia a crescer muito. E é isso que a gente quer normalmente que não aconteça, né? Que a epidemia não cresça. Então, o trabalho de encontrar esses picos, vários trabalhos científicos estão envolvidos nesse processo, né? Vou aproveitar os comentários aqui desse vídeo, pessoal, para poder colocar os dados das últimas pesquisas que eu tive acesso, que vão ajudar a dar essas projeções, tá? E convido também vocês amanhã às 7
9h30, às 19h30, vai ter uma apresentação de trabalhos dos meus alunos de cálculo. Então, vai ser feita uma transmissão aqui também pelo canal, tá? Então, recomendo a vocês amanhã também, quem tiver possibilidade de assistir.